Meus irmãos, a luta significa o enfrentamento entre duas ou mais pessoas e envolve uma variedade de ações e também de sentimentos. Muitas vezes, saindo da esfera esportiva, a luta, o combate, o enfrentamento envolve sentimentos de ira, de ódio e até o interesse de destruir, de tirar a vida do outro. Nas artes marciais, o objetivo de um oponente é dominar o outro pela força. E a Bíblia dá testemunho de que certos personagens contenderam com Deus e por isso alguns acreditam que, como ocorre entre os homens, é possível também entrar num conflito com Deus e enfrentá-lo numa disputa igualitária de forças e de razões, com chances reais de vitória, achando que por tentar dar uma carteirada em Deus, dizendo: está aqui a tua palavra, eu exijo que o Senhor obedeça, eu exijo que o Senhor faça o que eu quero, eu exijo que o Senhor cumpra a sua vontade. Muitos acham que podem enfrentar Deus com a chance real de superar a sua vontade, mas biblicamente sabemos muito bem que isso não é possível, porque Deus ele é infinitamente superior ao homem em todas as suas virtudes e propósitos e jamais pode ser superado. Quem somos nós para contendermos com Deus? Quem somos nós contra o braço forte do Senhor? É um engano terrível, teologicamente falando, pensarmos em algum momento da nossa história que podemos enfrentar Deus com as nossas ações e ainda assim sairmos vitoriosos. Então, em que sentido podemos lutar com Deus? 4 razões. Primeiro, quando não compreendemos a intenção de Deus conduzir a história das nossas vidas. Deus está conduzindo a história das nossas vidas de tal maneira que nós não conseguimos compreender. E muitas vezes, por não compreendermos a vontade de Deus e a direção que Ele tem para a nossa vida, nós entramos num conflito. Só que esse conflito é nosso. Esse conflito, esse enfrentamento, essa luta é nossa. Assim como lemos o testemunho de Asaf no Salmo 77. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo santo, justo, perfeito em todas as suas virtudes. Nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. No entanto, por não compreendermos muitas vezes a direção que Ele tem para a nossa vida, nós contendemos com Ele, lutamos com Ele. E pensando muitas vezes que nós conseguimos superar Deus nos seus propósitos. Fazemos isso muitas vezes com jejuns prolongados, altos sacrifícios, uma forma infantil, do ponto de vista bíblico, de persuadir e obrigar e forçar Deus a fazer o que nós queremos. Nós lutamos com Deus também quando resistimos à direção da sua palavra para nós. Deus, Ele tem a sua vontade revelada para nós através das Escrituras. E quando não aceitamos a vontade revelada de Deus pelas Escrituras para nós e a direção que ela dá para a nossa vida, então nós enfrentamos um conflito aí de interesses. Deus quer que nós percorramos um caminho numa direção, mas nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós procuramos percorrer um outro caminho. Também nós lutamos com Deus quando pensamos sobre nós mesmos além do que convém. E aí somos confrontados por quem Deus é. Quantos de nós, assim como Davi, dá testemunho de si mesmo no Salmo de número 30. E diz lá no Salmo de número 30, pensava eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Aí ele continua dizendo, apenas viraste o teu rosto, fiquei logo abalado. Quando nós somos cercados por muitos privilégios, benefícios, seguranças humanas que nós criamos para conduzir a nossa vida e perdemos essa segurança, nós descobrimos quão pequenos somos, quão fracos somos, quão vulneráveis somos. E Deus abate o orgulhoso, o altivo de espírito. Ele humilha. Então, quando nós pensamos sobre nós mesmos, além do que convém, somos confrontados, entramos num litígio, entramos numa contenda, num enfrentamento, numa luta, porque o único que tem governo da nossa vida é o Senhor. O único que tem a sabedoria suficiente para a nossa vida é o Senhor. O único que sabe o que é melhor para nós é o Senhor. E nós não temos essa capacidade, nós não estamos nessa condição de determinar para nós mesmos o que é melhor para nós. Então, quando nós pensamos sobre nós mesmos, além do que convém, somos enfrentados por Deus, por quem Ele é, porque só Ele é grande. Também lutamos com Deus quando acreditamos que podemos determinar a execução dos nossos anseios pela oração. E existem motivos pelos quais apresentamos a Deus em oração que Ele não nos atende.
Porque o compromisso de Deus em responder às nossas orações é o compromisso que Ele tem consigo mesmo, com os seus valores, com o seu caráter, com a sua vontade, com seus planos eternos. De maneira que a oração, ela não é apenas para apresentarmos a Deus as nossas reivindicações. A oração é uma experiência que deve nos humilhar em primeiro lugar. Nós não oramos apenas no sentido utilitarista e não podemos instrumentalizar a oração apenas para satisfazer os nossos anseios. Antes, a oração é uma experiência de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor e de humilhação. Então, quanto mais oramos, mais devemos nos tornar piedosos, humildes, quebrantados, simples e não orgulhosos, pensando que pelas nossas orações podemos convencer e forçar Deus a fazer o que nós queremos. Porque muitas vezes pedimos e nós não obtemos, porque pedimos mal para satisfazer os nossos anseios pecaminosos, diz Tiago na sua epístola. Então, nós lutamos com Deus por estas e outras razões muitas vezes. E essa série de mensagens que nós estamos iniciando hoje nos levará a esta maturidade sobre temas imprescindíveis da teologia pastoral para a fé cristã, promovendo o consolo pelas Escrituras através da compreensão sobre quem Deus é, quem somos e qual o fim principal das nossas vidas. Nós não existimos para nós mesmos, nós não existimos para satisfazermos os nossos anseios terrenos. Nós existimos a favor de um único propósito: sermos objeto da glória de Deus. Somente para isso, somente para isso. E quando nós compreendemos isto, nós não enfrentamos Deus e não lutamos com Ele. Então, hoje vamos ver sobre Abraão, os mistérios de Deus no tempo e na história da vida. E queira Deus trazer compreensão da sua vontade para nós, através da leitura que faremos aqui rapidamente sobre a história de Abraão. Abraão foi um homem cuja vida se pautou no temor do Senhor. Após a confusão das línguas na planície de Sinear, que nós lemos aqui no capítulo 11, verso 1 até o verso 11, até o verso 9 de Gênesis, se você puder já abrir a sua Bíblia nesta passagem, capítulo 11 de Gênesis, veremos aqui várias passagens até o capítulo 22 de Gênesis. Então, aqui nós temos o princípio, depois dessa confusão das línguas que o próprio Deus promoveu na planície de Sinear, mais conhecida como Babel, os povos se dispersaram para várias regiões. Apesar da contínua e crescente depravação humana, havia um homem no meio daquela geração em cujo coração havia o temor, o qual era demonstrado pela devoção ao único Deus e pela conduta moral defendida por sua fé. Ele não tinha apenas um respeito por Deus, o respeito que ele tinha por Deus, a reverência, a sua devoção era demonstrada pelo seu comprometimento moral e pela sua devoção ao único Deus, no meio de uma geração pervertida, corrompida e pecaminosa. Apesar de Deus ter dispersado as nações na planície de Sinear, pela confusão das línguas, o pecado exponencialmente continuou crescendo. Mas Deus encontrou no meio daquela geração um homem cuja fé era verdadeira. Ele se tornou conhecido, como lemos em Romanos 4,11, como o Pai de todos os que creem. E para nós ainda é uma referência de compromisso com Deus. Se nós queremos compreender qual é o padrão, qual é a referência de fé nas Escrituras, nós temos que recorrer a Abraão. Porque Deus fez dele um padrão humano de um homem que viveu uma fé diante de Deus. Embora sua vida mediante a fé tenha sido ainda assim marcada por muitos fracassos, inclusive pecados que nós veremos aqui, sua história revela uma pessoa que só descobriu a vontade de Deus gradativamente. A história de Abraão nos faz entender que nem sempre Deus revela a sua vontade para nós para darmos o primeiro passo. Antes, no caso de Abraão, Deus revela a sua vontade enquanto Abraão está caminhando. E esse é o grande desafio da nossa fé, é de darmos o primeiro passo numa direção que nem sequer estamos compreendendo para onde estamos sendo destinados. E este é o caso de Abraão. Ele estava com idade avançada, esperando que seus dias fossem interrompidos, quando recebeu o seguinte chamado. Capítulo 12 agora de Gênesis, verso 1 ao verso 2. Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, saia do ambiente dos teus parentes,
e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Veja, no contexto de Abraão, quando tudo parecia ser o fim da sua vida, foi ordenado por Deus a sair da sua terra sem rumo. O que um homem avançado em dias, o que um homem que tinha acabado de perder o seu pai, queria sair do seu ambiente de segurança, sair do seu ambiente ali onde ele estava criando já a sua família, já estava com a sua família ali, sua esposa, o seu sobrinho e tantos outros servos, era uma pessoa de muitas posses. O que um homem nessa fase da vida vai querer inventar moda? Talvez muitos de nós, chegando a uma fase de idade de Abraão, já está assim, ansioso pela aposentadoria, se já não aposentou. Esses tempos atrás vi um missionário aqui no púlpito dando testemunho da sua vida, sendo despedido pela nossa igreja para uma região do norte da África, e ele estava já com a idade um pouco avançada, agora recentemente completou 60 anos, e eu estava aqui atrás sentado e pensando, meu Deus, eu acho que eu estava pensando que eu já estava assim com as minhas forças um pouco esvaídas, né? Sem muita energia para poder enfrentar o trabalho missionário transcultural, que é o grande anseio da nossa vida. E eu vendo o testemunho daquele irmão, eu fiquei animado. E Abraão, na sua fase de vida, já com seus dias avançados, Deus dá esse grande desafio para ele: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sequer sabia o destino, e ele se dispôs para obedecer a Deus. Humanamente falando, isso parecia ser impossível para ele, pelas seguintes razões. Primeiro, porque todas as nações de sua época estavam pervertidas pelo paganismo, e ele era apenas um entre milhares. Agora você imagina, você, Abraão, será instrumento para abençoar todas as nações da terra. Abraão dá uma olhada para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e ele só contempla nações pervertidas, corrompidas, promíscuas, idólatras. E ele sozinho, isolado, humanamente, seria impossível pensar que ele poderia influenciar uma transformação moral e espiritual de todos aqueles povos. Seria humanamente impossível. Também porque se encontrava, como já disse, com a idade avançada, juntamente com sua mulher, que ainda era estéril. Então, a promessa incluía uma descendência. Agora, ele já estava velho, talvez um pouco já desanimado. A sua esposa também, com a sua idade avançada. Sara chega a dizer sobre isso, chega a falar sobre isso, como ela já estava sem prazer para gerar filhos, e ainda era estéril. Então, como essa promessa poderia ser cumprida, se eles já eram idosos, e ainda Sara era estéril? Então, não tinha nenhuma esperança de gerar filhos para que pudessem herdar as terras de Canaã, já conquistadas pelos poderosos cananeus. Lá no livro de Êxodo nós vemos Moisés chegando até a terra de Cades-Barneia, de onde ele via os espias, e eles trazem um relato de que os cananeus eram poderosos, muitos dos quais eram tão avantajados em estatura que eles poderiam ser comparados como gafanhotos diante deles. Veja, idade avançada, Sara estéril, como poderia ter filhos para conquistar aqueles povos tão poderosos? Certamente, o chamado e os planos de Deus não fizeram o menor sentido para a vida e para o contexto de Abraão. Como muitas vezes, o chamado de Deus para nós não faz o menor sentido. E a história de Abraão está aqui para revelar que Deus age de uma maneira particular com cada um de nós. Ele não age da mesma maneira com um, da mesma forma com o outro. E Abraão precisava compreender a vontade de Deus enquanto caminhava. A estrada que o Senhor propôs para Abraão estava além do espaço geográfico entre Harã, onde ele se encontrava, e Canaã. Foi uma estrada de maturidade baseada em testes constantes que só puderam ser superados pela fé e pela perseverança nela. É isso que ele precisava entender nessa experiência, nesse chamado, nessa proposta que Deus fez para a história da sua vida.
A cada passo nessa estrada e a cada teste que foi submetido, foi firmada a convicção de que estava envolvido em um plano muito maior do que poderia imaginar e além das suas próprias condições. Geralmente nós olhamos para nós, para nossa condição. Abraão é chamado a olhar para Deus e para as suas poderosas promessas. Enquanto ele estava olhando para a sua condição, seria realmente impossível contemplar a realização e o cumprimento de cada uma daquelas promessas. Então ele tinha que dar um passo e enfrentar a cada passo os obstáculos que estavam reservados para esta jornada de maturidade da fé. Então nós veremos aqui o caminho que Deus propõe para ele. De Harã a Canaã, a vida cristã reserva muitas lutas. E eu pontuei aqui 7 lutas diante das quais Abraão foi exposto, foi colocado por Deus, como um teste da sua fé, para amadurecer a sua fé. E eu queria que, não somente eu, mas você também, enquanto estivermos meditando sobre cada uma das lutas de Abraão, você também estivesse meditando na sua própria vida e na história na qual Deus está conduzindo os seus passos. Primeira luta de Abraão, em seu primeiro chamado, quando ele estava em Ur dos Caldeus, Deus não explicou o propósito de sair de lá para Harã. Todas essas passagens, Atos capítulo 7, versos 2 ao verso 4, conforme lemos em Gênesis 11, 31, 15, verso 7, e em Neemias capítulo 9, verso 7, nós temos o testemunho de que Deus, em Ur dos Caldeus, já tinha falado com Abraão. Abraão estava sob os cuidados do seu pai, Terá, mas por algum motivo, Deus ali apresentou a Abraão o chamado para sair até Harã. Até Harã. Então, este foi o primeiro chamado que ele recebeu. Terá, pai de Abraão, provavelmente era idoso quando saiu de Ur, uma importante cidade litorânea, na antiga Suméria. E a palavra que aparece aqui é Sinear, exatamente a terra que nós lemos em Gênesis capítulo 11, verso 2, a terra de Sinear. Sinear estava ao norte hoje do estado de Israel, do território de Israel, lá em cima, próximo da Turquia. No momento em que Deus apresenta para Abraão o seu primeiro chamado, ele estava lá na região do Iraque, a chamada, na atual, ele tinha que sair no sul do atual Iraque. Então, a distância era muito grande, do sul do Iraque até Sinear, no sudoeste da Turquia, para onde ele tinha que ir. Essa viagem, esse primeiro chamado de Deus, sai de Ur e vá até Harã. Esta viagem, foi estimada, segundo os cálculos que eu estive fazendo hoje, em torno de 1.400 quilômetros. E esta jornada foi longa e demasiadamente difícil pelas condições geográficas, porque o trajeto era entre montanhas, também um meio de condução. Naquela época, as pessoas faziam viagens a pé ou no lombo de um animal, e também pelos climas extremos do deserto. Muito calor durante o dia e extremo frio durante a noite. 1.400 quilômetros. É mais ou menos você sair daqui e ir até o estado do Paraná. Faça essa caminhada, faça essa jornada a pé, só para termos uma ideia, né? Daqui da cidade de Goiânia até Paraná, não, até Santa Catarina, mais ou menos aí uns 1.400 quilômetros, para termos uma ideia do quanto essa jornada ela foi demasiadamente longa e muito cansativa. Diz o texto que lá em Harã, capítulo 11, verso 32, Terá, pai de Abraão, morre, possivelmente por causa dessa jornada. Já idoso, tendo feito uma jornada tão longa, tão difícil, lá ele morre em Harã, aos 205 anos. Então, essa é a primeira luta de Abraão. A luta que Deus o chama, que ele enfrenta com Deus, Deus o chama para sair de Ur e ir até Harã. E ele faz toda esta jornada até Harã, e ali ele testemunha a morte do seu pai. Tudo começou com o chamado de Deus. Segunda luta de Abraão foi que, no segundo chamado que Deus lhe apresentou,
Deus fez para ele uma promessa, que lhe daria uma descendência, mas exigiu que agora ele saísse de Harã, sem saber o destino. Gênesis 12, verso 1 ao verso 2. Então, o primeiro chamado, Deus não explicou o propósito de sair de Ur. No segundo chamado, já em Harã, Deus diz que ele tem que sair de Harã, para um lugar que Deus não quis revelar. É o que nós chamamos de mistério. Ele tinha que sair de Harã para um destino que ele não conhecia, deixando ali sua parentela. Portanto, saiu, levando apenas Sarai, sua esposa, Ló, o seu sobrinho, e alguns servos, conforme lemos no verso 5, aqui do capítulo 12. Veja as lutas que ele já está enfrentando. Sai de Ur, sem saber qual o propósito. Chega em Harã, bom, se eu cheguei em Harã, esse era o propósito de Deus, está cumprido, agora é hora de ficar em paz, tranquilo e viver aqui o resto da minha vida, da minha aposentadoria. De repente vem um chamado de Deus dizendo: sai de Harã e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Ainda deixa a terra de sua parentela, saia daí e eu ainda vou te mostrar o caminho que você tem que percorrer. Vem a terceira luta. Neste caminho, Abraão enfrenta a fome e o medo invade o seu coração. Ele saiu de Harã percorrendo toda a terra de Canaã. Ele sai do norte do atual estado de Israel hoje e percorre, descendo em direção ao Egito, ele percorre toda a terra de Canaã, a qual Deus prometeu ali dar por herança. Lemos isso nos versos 5 e verso 6 do capítulo 12. Então ele chega no Egito, e ele chega no Egito por causa da terrível fome que assolava aqueles dias. É o que nós lemos no verso 10 do capítulo 12. A fome estava tão terrível que ele falou: eu tenho que chegar no Egito. Tenho que chegar no Egito. A fome estava perturbando a vida de Abraão. Mas por medo, ao chegar no Egito, ele orientou sua esposa a mentir, dizendo ser a sua irmã. Porque no entendimento de Abraão, se ela fosse apresentada como muito formosa, se ela fosse apresentada como esposa, qual que era o medo de Abraão? Que os egípcios o matassem para ficar com a sua esposa. Então ele disse: olha, chegando lá, você fala que é minha irmã. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles chegaram no Egito, os egípcios assediaram a Sarai, assediaram ela, e ela, por ser muito bonita, perguntou: o que é que ela é sua? E ela falou assim: eu sou irmã de Abraão. Então, teoricamente solteira, eles levaram aquela mulher formosa para o palácio, para Faraó. E ali, o que aconteceu? Faraó teve relações sexuais com ela. E ela era casada com Abraão. E ela não poderia ser submetida a tamanha humilhação. Por causa disso, Deus se irou contra Faraó e contra a sua casa. E Deus puniu tanto Faraó como a sua casa com pragas. De maneira que Faraó entendeu que, nós não sabemos como, entendeu que ela era casada e Deus estava punindo Faraó por causa do pecado do adultério. E aí então, ele chama Abraão, repreende Abraão e determina que Abraão deixe as terras do Egito. E Abraão, Sarai, Ló e os seus servos foram expulsos. É o que lemos nos versos 11 ao verso 20 do capítulo 12. Veja, nessa jornada de obediência a Deus, percorrendo um caminho que Deus estava conduzindo, Abraão aqui, ele sofre com medo, sofre com a fome, ele peca, pecado da mentira, submete a sua esposa a um estado de humilhação e ainda ele e os demais são expulsos do Egito. Vem a quarta luta dele, a contenda que ele teve com Ló, o seu sobrinho, por causa da disputa por terras de pasto, provocando assim a separação com seu sobrinho. Então era só ele, Sarai, Ló e os servos. Então Ló era o sobrinho amado de Abraão. Seu pai Naor faleceu e Abraão meio que adotou Ló para cuidar de Ló. Mas agora, no caminho de obediência a Deus, acontece uma desavença, uma contenda, e Ló então resolve se separar de Abraão. Ele foi para o Oriente, para a região de Sodoma, e Abraão para Canaã. Lemos isso no capítulo 13. Lá no capítulo 13 vemos
como Abraão mostra a sua preocupação quando ele recebe o comunicado de que Ló tinha sido preso, porque os homens de Sodoma eram homens muito maldosos, muito maus, e ele estava preso, e como Abraão sofre com tudo aquilo, e tudo Abraão está sofrendo. Abraão poderia pensar, bom, seria muito melhor se eu tivesse ficado lá em Ur, ou quem sabe lá em Harã, cuidando da minha aposentadoria. Deus me coloca neste caminho, olha o que eu já estou vivendo. Sobrinho de Ló se separa de Abraão, vai para a terra de Sodoma, e Abraão vai para a terra de Canaã, onde Deus mais uma vez reafirmou dar aquela terra por herança. Abraão já tinha perdido seu pai, enfrentado a fome, medo, humilhação da sua mulher, expulsão do Egito e a separação do seu sobrinho. Vem mais uma luta. No meio disso tudo, qualquer um de nós talvez ouviríamos a promessa de Deus como uma ironia. Pois é, no capítulo 15, verso 1 ao verso 5, lemos que Deus reafirmou a promessa, mas Ló estava tão desanimado que demonstrou desconfiança de que essa promessa seria cumprida. Antes ele ouviu a promessa e saiu em obediência. Agora ele ouve a mesma promessa e ele agora se apresenta como desanimado e até desconfiado de que essa promessa seria cumprida. Muitos anos já tinham passado e desde o primeiro chamado em Ur dos Caldeus ainda não estava compreendendo os planos de Deus. A cada momento em que Deus está reafirmando a sua promessa para Abraão, Deus está dando a ele uma força nova, um renovo, está abastecendo o seu vigor, como que um carro que está percorrendo uma longa jornada e que de vez em quando precisa parar num posto de gasolina para abastecer e seguir o caminho. E Deus, meio que demarcando a trajetória de Abraão, está afirmando: Abraão, eu te darei, Abraão, eu te darei, Abraão, você será uma bênção para todas as nações. Só que neste momento, tendo passado por tantas lutas com Deus, Abraão chega a dizer para ele, no verso 15, o seguinte: Senhor Deus, que me haverás de dar? Veja a luta de Abraão com Deus. Deus tinha acabado de falar para ele, no primeiro verso: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E a resposta que Abraão dá para Deus parece ser uma contenda mesmo. O que o Senhor tem para me dar? O Senhor não tem nada para me dar mais. Já passou o timing, já venceu o prazo. O que haverá de me dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais ainda, ele não desistiu, ele disse: a mim não me concedeste descendência. Ou seja, o Senhor está falando que me dará descendência, mas o Senhor ainda não me deu descendência. Muitos anos tinham se passado, e certamente muitas dúvidas, inquietações e questionamentos passaram no coração de Abraão. E um servo, diz ele, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E Deus responde para ele: Eliezer não será o seu herdeiro, eu vou te dar um filho. O seu escravo não será o herdeiro da promessa que eu te conferi, eu vou te dar um filho. Então, seguindo aqui todo o capítulo 15, Deus faz uso de uma tradição pagã que era conhecida por Abraão, um ritual pactual, para mostrar para Abraão, para dar segurança para Abraão, porque ele estava tão abalado que foi necessário Deus fazer esse ritual diante dele, para que ele tivesse as suas forças renovadas e pudesse definitivamente se entregar às promessas de Deus, mesmo quando nada fazia sentido. E diz o texto que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 6, ele creu. Sabe, tem hora que nós estamos tão esgotados por sofrermos experiências a respeito das quais nós não entendemos o propósito de Deus, mas nós sabemos que Deus soberanamente está nos guiando, que chega uma hora que a gente fala: quer saber de uma coisa? Senhor, eu não consigo mais lutar, eu não tenho forças mais para contender com o Senhor. Eu estou tentando entender o teu propósito, eu estou tentando entender a tua vontade, mas eu já não aguento mais. Então tudo bem, eu me entrego nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser fazer, eu estou confiado aos teus cuidados.
Abraão creu de uma maneira muito mais profunda do que antes na história da sua vida. E isto foi imputado para a sua justiça. Ele foi justificado mediante a fé antes da promulgação da lei, que acontece apenas em Êxodo, capítulo 20, sob os cuidados de Moisés. Muito antes, se eu não me engano, 400 anos antes de Deus entregar a lei a Moisés, Abraão já estava exercendo uma fé suficiente para a sua justificação. Fé esta que Deus estava nutrindo, que Deus estava produzindo, que Deus estava moldando, que Deus estava aperfeiçoando na jornada da sua vida. Sexta luta: Abraão teve de continuar aguardando o cumprimento da promessa, porque até então houve a promessa no capítulo 12, houve o ritual pactual desta promessa no capítulo 15, e agora nós lemos que Abraão teve que aguardar um pouco mais, quando nós chegamos no capítulo 18, onde ele teve que aguardar um pouco mais a promessa de Deus que estava para ser cumprida. Em Gênesis capítulo 17, Deus lhe disse que deveria guardar a aliança, ele e a sua descendência, que ainda aguardava. Ele não tinha descendência, ele ainda teria descendência, e ele está recebendo no capítulo 17 de Gênesis a orientação divina sobre o que fazer com as crianças até o 8º dia. Elas tinham que ser circuncidadas. Este era o sinal da aliança. Repetindo, capítulo 12, Deus faz a promessa. Capítulo 15, Deus faz o ritual pactual com Abraão. Capítulo 17, Deus dá para Abraão a instrução quanto ao sinal desse pacto, aliança, porque no capítulo 15 nós vemos Deus concedendo um sinal dele para Abraão. Abraão não participa daquele ritual. Coloca as partes viscerais dos animais separadas e uma tocha de fogo passa no meio, firmando assim o pacto de Deus com Abraão. Agora no capítulo 17, Deus orienta Abraão a oferecer a Deus um sinal externo do pacto dele e da sua descendência para com Deus. Para com Deus. E ali, no capítulo 17, verso 9, ele deveria guardar a aliança, ele e a sua descendência que ainda guardava. No capítulo 18, lemos que 3 homens, Abraão estava na porta da sua tenda, num momento em que o sol brilhava mais forte, e de repente, 3 homens de procedência celestial chegaram à sua tenda. Um deles, Abraão chamou de meu Senhor, no verso 3 do capítulo 18, e também no verso 13, onde ele diz assim: disse o Senhor a Abraão. Veja, o Senhor que aparece aqui é Elohim. Elohim, Deus no sentido trinitário, está falando com Abraão, dizendo para ele que ele deveria aguardar mais 1 ano, e então ele teria o seu filho. Só que naquele momento em que Deus está anunciando para Abraão, agora pontuando do ponto de vista temporal, quando ele teria um filho, o que aconteceu? Verso 11 nós lemos: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Tal notícia, neste contexto humano, pareceu uma piada, ao passo que Sara riu, verso 12. Ela riu no verso 12. Ela riu da promessa, dizendo: será verdade, verso 13 agora, que darei ainda luz sendo velha? Veja como que Sara ouve a promessa de Deus. Não só com dúvida, mas com sarcasmo. Ela ri, e ela dizia ainda no seu íntimo, dizendo, depois de velha, verso 12, e velho terei também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor se mostra ali em contenda, em luta com este sentimento no coração de Sara, porque Sara já não estava acreditando nas promessas de Deus. Então um detalhe: quando nós duvidamos da promessa de quem a profere, duvidamos daquele que está proferindo a promessa. Sara não duvida apenas da promessa, Sara está colocando em xeque
está colocando em dúvida o caráter de quem está proferindo a promessa. Deus, para Sara, pareceu ser um contador de piadas. Então, quando a piada é contada, ela ri, ela debocha, porque ela não via possibilidade, pela palavra que ela mesma pronuncia: sendo velha, posso ainda ter algum filho? Ela não via, olhando para ela, a possibilidade disto acontecer. Vem a sétima luta. A luta de Abraão não ficou só com ele, né? A sexta luta de Abraão é porque essa luta, ela é estendida também para sua esposa. Às vezes você está indo bem no caminho do Senhor, você já se entregou completamente à promessa do Senhor, conforme lemos no capítulo 15 aqui de Gênesis. Mas agora você tem a sua companheira, sua esposa, num conflito semelhante ao que você tinha. Sara já não está acreditando mais. No capítulo 15 é Abraão que está duvidando da promessa. Ele confirma, consolado pelo Senhor, crer, e isso foi imputado a ele para a justiça. Quando nós chegamos no capítulo 12, Abraão está com o seu problema resolvido, mas agora é Sara que está com um problema no seu coração, porque ela já não estava acreditando mais que Deus ia fazer alguma coisa. E por que Deus não revela a sua vontade para Abraão? Por que Deus não revelou desde o início? Por que Deus colocou Abraão num caminho tão longo, tão cheio de lutas, de dificuldades, deixando a ansiedade no coração de Abraão e de Sara avançarem tanto? Nós veremos que existe um motivo para tudo isso. A sétima luta, essa talvez foi a maior de Abraão, é que depois disso tudo, Abraão teve um filho prometido, mas o Senhor lhe pediu. Lá em Gênesis capítulo 21, verso 7, lemos que o Senhor visitou Sara, cumprindo o que havia prometido. Em Gênesis capítulo 18, a promessa do Senhor foi: daqui a 1 ano visitarei Sara, e ela conceberá e dará à luz. Então, Deus cumpre a sua promessa no capítulo 21, porque o Senhor visita Sara, ela que era estéril, agora ela produz por uma ação misteriosa da parte de Deus na condição fisiológica de Sara, e ela então concebe e dá à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus prometeu: daqui a 1 ano terá um filho. Exatamente 1 ano depois estava ali o Senhor com Sara, e ela concebeu e deu um filho a Abraão, filho de Abraão. Contudo, depois de tudo, no capítulo 22, versos 1 ao verso 19, lemos que Deus pôs Abraão à prova, dizendo: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Depois de tudo isto, vem o Senhor e fala para Abraão: agora toma o teu filho e me entrega em sacrifício. Você imagina a luta do coração do pai? A luta do pai no seu coração, recebendo uma orientação divina clara desta, ter que entregar o seu filho, seu único filho, depois de tudo que ele viveu, em sacrifício. Dá para imaginar o tamanho da luta de Abraão com Deus? Bem, Abraão, em silêncio, sem contestação, se levantou de madrugada e levou o seu filho para o monte indicado. Ali edificou um altar, deitou seu filho em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolá-lo, quando foi impedido de executá-lo pelo anjo do Senhor. Essa caminhada durou 3 dias. No 3º dia, depois que saiu de casa, Deus mostrou para Abraão o monte onde ele deveria entregar o seu filho em holocausto. Isaque, na inocência, disse: olha, nós temos a lenha e temos já tudo preparado para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Abraão serenamente disse: o Senhor proverá o cordeiro para si. Como é que estava o coração desse pai? Sabendo de tudo isso, mas sem contestar, em silêncio, ele obedece ao Senhor. E ele estava a ponto de entregar o seu filho, de sacrificar o seu filho e de oferecê-lo ao Senhor. Bem, as 7 lutas de Abraão com Deus. A primeira, Deus o chamou, mas não explicou o propósito de sair de Ur para Harã. A segunda luta, Deus prometeu descendência e exigiu que saísse de Harã, mas ocultou o destino. A terceira luta, nesse caminho, fome e medo invadiram seu coração.
Na quarta luta, sofreu a separação do seu sobrinho. Isso doeu também no coração dele. A quinta luta, nesse caminho de obediência a Deus, ele estava desanimado, desconfiou da promessa de Deus. Sua sexta luta, ele teve que aguardar mais e Sara duvidou da promessa. O problema agora é com a sua esposa. Sua sétima luta, Abraão teve um filho prometido, mas o Senhor lhe pediu. Essas foram algumas das lutas que Abraão teve no seu relacionamento com Deus. Neste caminho entre Harã e Canaã, marcado por muitas lutas. Assim é a vida cristã, marcada por muitas lutas, nessa jornada que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo rumo a Canaã celestial. Existem muitas lutas pelas quais nós temos que enfrentar. Lutas essas, como eu já mencionei, nossas, por não compreendermos a direção do Senhor. Olhando para o passado, examinando a história de Abraão, rapidamente nós percebemos a direção. Entre curvas, altos e baixos, a direção explica tudo. A direção que Deus deu para Abraão. Primeiramente, Abraão foi chamado para ser referência da justificação pela fé em toda a história bíblica. Suas lutas foram necessárias para nos ensinar que a fé verdadeira resiste toda e qualquer provação, sejam elas internas, sejam elas externas. Hoje nós olhamos para a história de Abraão e extraímos lições que devem fortalecer a nossa fé, que devem nos animar. Apesar das lutas internas e externas, nós aprendemos com Abraão a perseverar rumo à direção que o Senhor está nos dando. Eu não entendo por que eu tenho que fazer essa curva, eu não entendo por que eu tenho que subir tão alto, eu não entendo por que eu tenho que ir tão baixo, mas existe uma direção, e essa direção aponta para o fato de que Deus está cumprindo o seu propósito na vida de todos nós. Nós não estamos alheios, isolados, nós não somos autônomos, não somos livres a ponto de decidir o nosso próprio caminho. Não, meus irmãos, estamos debaixo do governo soberano de Deus e Ele bondosamente está nos conduzindo por um caminho excelente, muito embora não conseguimos compreender muito bem os motivos pelos quais Ele nos leva por caminhos tão difíceis como foi o caso de Abraão. No caso de Abraão, Deus estava permitindo que ele passasse por todas essas lutas para que pudéssemos olhar para o exemplo de fé de Abraão e aprendêssemos com ele a suportar as provações, as lutas e perseverarmos nelas, porque o Senhor está à frente da nossa vida, porque o Senhor está nos conduzindo. E nisto nós aprendemos a não desanimar, a não desacreditar. Aprendemos a perseverar por causa das promessas que o Senhor fez, promessas essas que não podem ser anuladas em nenhuma hipótese, nem por nós, nem pelos demônios, nem pelo sistema de vida humano. As promessas de Deus se cumprem cabalmente. Isso deve animar o nosso coração. Direção que Deus dá para a vida de Abraão, de Harã, Deus o guiou até o Egito, para conhecer a terra que a sua descendência herdaria. Veja, de Harã até o Egito, Deus está mostrando as terras para Abraão, as terras de Canaã, que Deus haveria de dar à sua descendência, assim como Ele prometera. Por isso foi necessário sair de Harã. Deus disse: saia de Harã para uma terra que ainda te mostrarei. Enquanto ele estava percorrendo a terra de Canaã, Deus estava mostrando a terra para ele. Mas quando ele sai de Harã, ele não sabia que rumo, que destino. Mas foi no caminho que Deus revelou o seu propósito. Se ele ficasse em Harã, ele jamais contemplaria as promessas de Deus, jamais contemplaria aquelas terras, as terras de Canaã. Por isso teve que sair de Harã. Enquanto percorria, não entendia, mas depois fez sentido, quando Moisés guiou o povo do Egito até as fronteiras e Josué na conquista daquelas terras. Por que Josué entra a partir de Jericó nas terras de Canaã com o povo de Israel? Porque aquelas terras Deus havia prometido a Abraão. Abraão já era morto,
mas a sua descendência toma posse daquela terra, assim como o Senhor havia prometido. E Deus deu a Abraão o privilégio de conhecer as terras que ele haveria de dar como herança para a sua descendência. Em terceiro lugar, Isaque nasceu segundo a promessa e foi pedido o seu sacrifício. Sim, esta era a direção de Deus para Abraão. Tudo isso só faz sentido em Cristo, que veio segundo a promessa e foi sacrificado como a única e suficiente provisão de Deus para a nossa justificação do pecado e herança da vida eterna. Se hoje temos certeza da nossa salvação, essa certeza está amparada na obra expiatória de Jesus Cristo, o único Filho de Deus que veio ao mundo para ser imolado e sacrificado no meu e no seu lugar. Abraão percorre o caminho até o Monte Moriá, onde ali ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, mas Deus o impediu de fazer isso, porque Abraão estava sendo provado na sua fé. E ali, naquela ocasião, Deus providenciou um cordeiro que estava preso entre os arbustos, e ele foi sacrificado no altar e oferecido em adoração a Deus. Muitos anos depois, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o povo dos seus pecados, libertar o povo dos seus pecados. Essa é a visão que João Batista tem de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, é Ele. Esse é o testemunho de João no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 16 ao verso 18, onde nós lemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que Abraão teve que levar o seu filho até aquele monte, colocá-lo sobre o altar imolado, e quase que Abraão sacrifica? Porque Deus quis que ficasse registrado na história o amor de Deus por todos nós. Ao enviar o seu único filho, tudo aquilo só faz sentido por causa da revelação que vem em seguida. Abraão não compreendia essas coisas, mas hoje, olhando para trás e vendo a revelação completa, todos nós compreendemos que aquela tentativa de Abraão sacrificar o seu único filho, a quem tanto amava, e o texto fez questão de registrar isto, tinha a ver com a pessoa, com a história da nossa redenção. Tinha a ver com algo muito maior, que Abraão no seu contexto não enxergava, mas o significado e a direção de Deus estava além das suas próprias circunstâncias. Nós vivemos muitas histórias no meio das quais nós não conseguimos enxergar o todo, mas Deus soberanamente está enxergando todo, e assim, de forma sábia e para nós misteriosa, Ele está conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome. O que todas essas lutas revelam? Primeiro, agora vamos fazer uma análise aqui teológica. O homem não conhece todos os mistérios de Deus, e se conhecesse, não seria homem, seria Deus. É por isso que nós não conhecemos todos os mistérios de Deus, e não vamos conhecer mesmo, porque somos homens, e como tais, somos chamados a confiarmos no Senhor, e entregar a nossa vida aos seus cuidados. Só isso. Não nos compete conhecer todos os mistérios de Deus, porque isso nos tiraria da condição de homens, e seria um como Deus. E o profeta Isaías diz no capítulo 55, versos 8 e verso 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso é algo que deve confortar o nosso coração em meio às nossas lutas, às nossas incompreensões da vontade de Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor também. Em Romanos, capítulo 11, verso 33, quando Paulo está encerrando
a explicação de toda a doutrina da justificação da fé, olhando para a experiência de Abraão, o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É a única conclusão que ele tira da doutrina da justificação pela fé. Como Deus, de uma maneira tão misteriosa e tão profunda, age para cumprir os seus eternos propósitos de glorificar a si mesmo na salvação de todos aqueles a quem Ele destinou para a salvação. Nós aprendemos nessa história de Abraão também que o homem é sempre menor que Deus e sempre será, cabendo-lhe confiar na sua direção, mesmo sem compreendê-la. Em terceiro lugar, o homem é homem e sujeito a necessidades severas, como de medos, por exemplo, bem como de pecados. Nós não estamos em nenhuma condição de afirmar para nós mesmos que nós não cometemos pecado. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, estamos mentindo para nós mesmos, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Porque a confissão mais honesta que eu e você podemos fazer é que nós estamos corrompidos pelo pecado e diariamente, desesperadamente, carentes das misericórdias do Senhor, sem as quais, conforme diz o profeta Jeremias, seríamos consumidos na presença santíssima daquele que é chamado de Altíssimo pela revelação das Escrituras. Nós, como homens, como crentes verdadeiros, tementes a Deus, nós sofremos dúvidas, meus irmãos. Nós não compreendemos totalmente a vontade de Deus, cometemos pecados e sofremos com fraquezas, nós nos entristecemos, nós nos frustramos. O pecado ainda está presente na nossa natureza, e assim como Abraão, referência de fé no Antigo Testamento, para todas as gerações, ele também sofreu medos, ele também passou por momentos de fome, e ele ainda mentiu, e induziu a sua esposa a mentir, cometeu pecados. Mas a nossa esperança é que nós temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós, e se nós pecarmos, confessemos o nosso pecado, abandonemos o nosso pecado, e vamos recomeçar a nossa jornada, nos esforçando um pouquinho mais, para vivermos uma vida íntegra aos olhos do Senhor, porque todos nós carecemos das misericórdias de Deus, enquanto percorremos esta jornada rumo à Canaã celestial. Aprendemos também que o chamado de Deus muitas vezes envolve o rompimento de relacionamentos que nos impedem de obedecê-lo. Lá em Lucas capítulo 9, vemos aqueles discípulos que estavam dizendo: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro me permita despedir primeiro dos meus pais. E Jesus disse: quem não me ama mais do que os seus pais, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Muitas vezes você tem a direção, pela fé, de andar nos caminhos do Senhor, mas pessoas em sua volta tensionam contra este propósito. Você quer andar nos caminhos do Senhor, você quer ser fiel ao Senhor, você quer ter comunhão com o Senhor, você quer ter comunhão com a igreja, você quer crescer na fé, e outras pessoas vão tentar colocar cargas sobre os seus ombros, te puxar e te desestimular, te desanimar, tentando impedir você de seguir esse caminho. E aqui você tem que romper esses relacionamentos, por amar a Deus mais do que tudo e qualquer pessoa. No caso de Abraão, foi o rompimento com seu sobrinho. Foi com o rompimento com seu sobrinho. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, que se alguém está casado, sendo crente com uma pessoa que não é cristã, e a pessoa que é incrédula exige que essa pessoa ande pelo caminho da idolatria, a parte crente, por fidelidade ao Senhor, não deve seguir este caminho. E se isso exigir o divórcio, o apóstolo Paulo disse que se vá, porque a nossa lealdade a Deus vem em primeiro lugar, acima inclusive das nossas relações conjugais. Nós nunca deveríamos optar pelo caminho da idolatria, da incredulidade, da profanação do nome do Senhor, para sermos companheiros daqueles que não amam a Deus. Muitas vezes, o nosso comprometimento com Deus, olhando para o exemplo de Abraão,
vai exigir o rompimento de relacionamentos considerados importantes. Mas nunca deveríamos, pela nossa fé ao Senhor, negociar as nossas convicções segundo as promessas que Ele nos dá. Em quinto lugar, o cristão é vulnerável às dúvidas e até incredulidades momentâneas, por falta de compreensão, mas nunca persistentes. Nós passamos por isso, mas essa não pode ser a regra. Em sexto lugar, nada melhor que saber esperar, porque Deus é fiel. Temos que saber esperar e suportar em silêncio. Suportar, porque quem fez a promessa é fiel. Em sétimo lugar, obedecer a Deus requer renúncias, às vezes muito altas. No caso de Abraão, ele estava disposto a renunciar ao seu filho, o filho da promessa. Deus o impediu, a sua fé foi provada e aprovada. Mas isso implica dizer que para cumprir os propósitos, assim como Deus cumpre seus propósitos, muitas vezes nós temos que estar dispostos a enfrentar renúncias muito altas. Esse é o testemunho das igrejas que sofrem perseguição. Quantos e quantos cristãos na história da humanidade não perderam suas vidas por não negarem a sua fé em Jesus Cristo? Isso serve para nós como uma lição que deve inspirar a nossa vida. Para terminar, algumas considerações finais. Todo fiel seguidor de Jesus deseja conhecer e ser guiado pela vontade de Deus, mas muitos pensam que ela é algo totalmente enigmática. A vontade particular de Deus para nós não é mistério algum. Talvez temos dificuldades de conhecê-la porque esperamos que Ele fale conosco como nós queremos ouvir. E porque nós não conseguimos fazer Deus falar conosco como nós queremos ouvir, nós ficamos nessa luta com Ele. E Deus está falando conosco. Deus já está nos conduzindo. Deus já está sustentando a nossa vida e nos mostrando o caminho a seguir. Será que nós não estamos insistindo demais contra a direção que Ele tem nos dado? Contra os sinais da sua vontade para nós? Temos que ter a coragem e a ousadia de tomar o rumo, apesar de não conhecermos o seu destino, mas tomarmos o rumo que precisamos dar na direção que Ele tem nos dado. Porque existem muitos sinais que Ele emite, que Deus emite para nós, como que nos estimulando a tomar as decisões que precisam ser tomadas. E precisamos ter confiança suficiente no Senhor para decidir o que precisa ser decidido. Ninguém precisa de luneta para enxergar o que está próximo. A vontade de Deus é tão tangível e acessível que corremos o risco de, procurando por ela, tropeçarmos nela, como foi no caso de Abraão. Observemos a experiência de Abraão e aprendemos com ela. Ele foi um homem de vida simples na sua época, apesar das suas muitas propriedades. Ele se destacou na história por sua integridade moral e não por experiências extraordinárias. Antes de ser chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, estava no anonimato da história, sendo fiel nas pequenas coisas e ocupado pela trivialidade de um homem do campo, um homem comum. Era gente como a gente, misturado no povo comum. Estava em Harã quando não tinha consciência que logo deixaria a sua terra. Harã foi o lugar que Deus falou: sai. Para sair, bastava estar lá, onde ouviu o Senhor. Harã era o lugar da rotina, do dia a dia, lugar onde se levantava cedo para acompanhar e observar as ovelhas das campinas, onde só poderia ser bênção para alguns. Abraão já estava idoso, pensando que sua vida iria ser interrompida ali, mas não restava muito para ele. Não tinha muito o que fazer, já estava tentado de tudo, já tinha tentado de tudo e estava cansado. Sua vida parece ser assim? Cansado, você se encontra cansado, não vê muita esperança nos seus dias, já não olha para a vida de maneira mais positiva, tudo está ruim, tudo está terminando mal, tudo está conspirando contra mim, está indo tudo muito mal. Não perca a esperança, quando ela não perdeu você, Deus ainda fala em Harã, no meio dessas trivialidades, dessas rotinas aparentemente cegas. Você está no anonimato, aparentemente isolado, esquecido, você não consegue alcançar os seus objetivos, parece que todos os seus esforços não são recompensados. Não perca a esperança, porque Deus ainda fala em Harã, Deus ainda fala conosco hoje. As dúvidas de Abraão foram tiradas enquanto caminhava sem rumo. A vontade de Deus para nós muitas vezes parece ser assim, sem rumo, mas sempre se chega a um lugar.
Portanto, não tema sair quando tudo oculta o destino. Não ande pelo que os seus olhos podem alcançar. Saia assim quando Deus lhe disser, saia. Se Deus não falar, saia, não arrede o pé. Mas se Deus falar para você, toma este rumo, tenha coragem e tome este rumo, porque o Senhor haverá de te guiar. Ele sempre tem algo a ensinar para nós nessa caminhada. Pode parecer sem sentido, mas neste momento não tem sentido mesmo. A compreensão virá somente depois. Sua história fica em Harã e recomeça em Canaã, quando nada faz sentido. Alguns só conhecerão a vontade de Deus depois que se descobrir nela, assim como foi o caso de Abraão. Mesmo que pense estar com a idade avançada, e mesmo que as suas atuais circunstâncias tentem te convencer de que está em solo infértil pela dureza dos corações daqueles que o cercam, não perca o ânimo e a confiança nos desígnios de Deus e saia de Harã quando Ele mandar você sair. Muitos não crerão e ainda dirão: para onde que você está indo? Danilo, para onde que você está indo? Ademar, para onde que você está indo? Pastor Walter, para onde você está indo? Pastor João, Eduardo, para onde que vocês estão indo? Edivânia, Jordânia, para onde que vocês estão indo? As pessoas vão perguntar: você perdeu a cabeça? Que rumo é esse que você está tomando na sua vida? As pessoas perguntam. Não esqueça de deixar um bilhete dizendo: fui para Canaã, onde continuarei sendo uma bênção para a minha família e serei para mais pessoas do que eu posso imaginar. Vamos orar? Senhor, confia, Pai, a Tua palavra aos nossos corações e renove, Senhor, a nossa esperança de que a nossa vida não está perdida quando o Senhor governa soberanamente a nossa história. Que a nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa força seja renovada no Senhor e que o Senhor cumpra o Teu propósito, mesmo que nós não consigamos compreender todas as curvas, altos e baixos, e na caminhada nos vejamos muitas vezes amedrontados, intimidados e muitas vezes, Senhor, de uma maneira triste e vergonhosa cometendo pecados. Não nos abandone, Senhor. Glorifica o Teu nome e guia-nos para o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.